Olá, meus queridos, tudo bem? Salve! Sejam bem-vindos ao quinto dia da quarentena do Elias. Já passamos pela morfologia e por um pouco da sintaxe. Eu ainda quero continuar dentro da sintaxe do período simples, eu ainda quero passar pela sintaxe do período simples, mas agora com um assunto que são os termos ligados ao nome. Venha comigo na tela, por gentileza, porque olha só o que eu tenho nesta questão. Diz assim, ó, na frase... Tenho uma vaga lembrança dos 3 meninos correndo pelo pátio da escola. O trecho destacado refere-se ao, ele diz, se é um objeto indireto, se é uma adjunta de nominal, se é um complemento nominal ou nenhuma das alternativas apresentadas. Primeiro passo que quero te mostrar. Dos 3 meninos, é uma expressão aqui, dos 3 meninos, é uma expressão que está preposicionada. Se ela está preposicionada, pode ser objeto indireto? Pode. Pode ser adjunta de nominal? Pode. Pode ser complemento nominal? Pode. Os 3 podem ser preposicionados. Na verdade, objeto indireto e complemento nominal são sempre preposicionados. O adjunta de nominal é que pode ou não ser preposicionado. O que mais que eu preciso perceber? Todo termo preposicionado, ele se liga a alguém no texto. Olha lá, tem uma vaga lembrança dos 3 meninos. Veja que não é uma lembrança qualquer, é uma lembrança dos 3 meninos. Portanto, essa expressão dos 3 meninos, ela diz respeito ao substantivo lembrança. Lembrança, que é na língua portuguesa um substantivo. A lembrança, uma lembrança, é um substantivo. Sabendo que essa expressão preposicionada se liga a um substantivo, eu já posso eliminar a letra A, objeto indireto. Porque para ser objeto indireto, ele precisa se ligar a um verbo, perfeito? Se ligar a um verbo. Se está preposicionado, ele pode ser tanto adjunto adnominal quanto complemento nominal. Eu preciso identificar qual é o tipo de substantivo lembrança. Queridos, na língua portuguesa nós temos substantivos concretos e substantivos abstratos. Substantivos abstratos são aqueles que designam sentimentos, sensações, ações ou estados. Substantivos abstratos são os que designam sentimentos, sensações, ações ou estados. A palavra lembrança é cognata de um verbo. Quando eu falo em cognata, é derivada de um verbo. Derivada do verbo lembrar. Portanto, eu tenho um substantivo abstrato. Perfeito? Quando eu tenho expressão preposicionada ligada a substantivo abstrato, eu posso ter tanto uma adjunta de nominal quanto um complemento nominal. E agora nós precisamos fazer a relação agente-paciente. Como é que funciona isso? Eu olho para a expressão preposicionada e vejo se essa expressão preposicionada em relação ao substantivo a que se refere, se é agente ou se é paciente. Olha comigo, por favor. Eu tenho uma vaga lembrança dos 3 meninos. Note, não são os 3 meninos que lembram. Os 3 meninos, eles são lembrados. Os 3 meninos são o objeto da lembrança, eles são o alvo da minha lembrança. Logo, esses 3 meninos, eles são pacientes em relação à lembrança. Até porque quem pratica a ação de lembrar sou eu. Eu tenho uma vaga lembrança. O sujeito elíptico, beleza? Eu pratico a ação de lembrar. Os meninos são lembrados, ou seja, é paciente. Se é paciente, isso aqui é um complemento nominal da língua portuguesa e o gabarito é a letra C, beleza? Seria uma adjunta de nominal, por exemplo, se eu dissesse a você o seguinte: a lembrança da mãe é forte. A lembrança da mãe é forte. Só que agora, esse vocábulo lembrança que eu acabei de utilizar aqui, ó, ele é equivalente, ele é semelhante à palavra memória. Não tem aqueles casos em que nós usamos a palavra lembrança como sinônimo de memória? A lembrança da mãe é forte, ou seja, a memória da mãe é forte. Agora eu tenho uma circunstância diferente, porque esse da mãe aqui, ó, se liga ao substantivo lembrança, só que agora a mãe é que lembra. A lembrança da mãe é forte. A mãe tem uma lembrança, tem uma memória forte. Passaria a ser um agente. E sendo um agente, seria um adjunto adnominal. Só que eu quero te lembrar de uma coisa.
Nós só fazemos essa oposição entre agente e paciente só e somente só quando nós temos substantivo abstrato e expressão preposicionada ligada a esse substantivo abstrato. Se não for preposicionado, eu não faço agente paciente. Se o substantivo for concreto, eu não faço agente paciente. Eu só faço agente paciente quando eu noto que eu tenho termo preposicionado se ligando a substantivo abstrato, tudo bem? Inclusive, eu tenho uma aula completíssima no YouTube sobre essa diferença de adjunto adnominal e complemento nominal. Se você digitar no YouTube Elias Santana na ponta da língua, termos ligados ao nome, a primeira opção que vai aparecer para você é uma aula minha completíssima acerca desse assunto dos termos ligados ao nome. Tudo bem? E aí você vai treinar bastante essa diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal, caso isso seja um problema para você em língua portuguesa. E dessa forma, portanto, eu encerro com você o 5º dia da nossa quarentena do Elias. Espero que mais essa dose de língua portuguesa tenha te ajudado a sedimentar ainda mais os seus conhecimentos sobre o nosso idioma. E não se esqueça, daqui a 24 horas eu volto aqui no seu e-mail. E eu volto com uma outra aula da nossa querida e amada língua portuguesa. Um beijo e até a próxima.